Edinaldo. E aí, bom, claro que o cara estava fazendo isso às pressas, porque não se sabe nem se ele vai estar lá amanhã. Então ele, deixa eu avisar logo que fui eu. A gente até trouxe detalhes ontem, o Igor Siqueira, Rodrigo Matos, Thiago Arantes, me perdoe se eu esqueci alguém, Musetti, Traschini, todo mundo, nossos repórteres do UOL, li bastante sobre a importância que teve o anúncio ontem para tentar esvaziar também aquela cerimônia que acabou não existindo, o julgamento que acabou não existindo, porque o Coronel Nunes não foi. Mas inicialmente, ontem, às 14h, o Coronel Nunes ia dar um depoimento sobre ter assinado ou não o documento que foi lá o acordão para que o Edinaldo continuasse à frente da CBF. Então, o Edinaldo teve que correr, teve que fazer o anúncio às pressas, lá pelas 11 da manhã, mais ou menos, para poder esvaziar aquele evento. Aí depois, no final, o Coronel Nunes acabou não indo, a cerimônia lá, o julgamento foi cancelado, a sessão foi cancelada. Então, nem precisaria, na teoria, porque, segundo até a apuração do Igor e do pessoal que cobre o dia a dia da CBF aqui no UOL, esse anúncio seria feito hoje. Seria feito hoje, em parceria também com o Real Madrid. Então, teve esse ponto. E sobre essa... Eu estava acompanhando hoje, né, agora a entrevista, um pouquinho antes de começar o programa do Ancelotti, e, para mim, primeiro de tudo, foi um alívio ele, na segunda resposta, já confirmar que seria técnico da seleção brasileira, porque nessa novela do Ancelotti da CBF a gente sabe que só a palavra da CBF não bastaria, então foi excelente que o Ancelotti tenha dado essa palavra. E eu fiquei pensando na sua enquete aqui, eu acho, o Tironi, que a questão do Neymar vai ser a pior, porque bastidor de seleção brasileira nunca foi lá o ideal, né? Sempre foi um problema, né? Lógico, era diferente com o Ricardo Teixeira. Mas já causou um problema, né? Sim, sim. É que assim, Renato... Essa antecipação, que já deixou o Ancelotti incomodado. Claro, eu concordo. É que eu acho que assim que ele chega aqui, ele vai ter um controle, um domínio total dessa situação. Ele vai poder pedir para o Edinaldo o que ele quiser. E até eu vi muita gente falando do salário e do dinheiro. Eu, particularmente, acho que a CBF precisa gastar absolutamente tudo o que tiver com técnico da seleção brasileira e com tecnologia para o Brasileirão. Gramado, VAR, arbitragem. Não tem que ter caixa, tem que gastar tudo. A CBF não precisa ter lucro, não precisa pagar mesada para os presidentes das federações. Tem que gastar tudo que puder com a seleção brasileira e com o futebol brasileiro. Para mim, até a prioridade deveria ser o Brasileirão. Mas, enfim... Então, para mim, o salário não é algo que me gera incômodo. Eu não acho que é um problema o Ancelotti ganhar a grana que ganha, ter jatinho, que dê todos os benefícios para ele, desde que, claro, ele esteja à altura do cargo, esteja à altura da cobrança que isso vai gerar. Porque quando você dá muito benefício, você também tem que cobrar mais e você tem que estar preparado para ser cobrado por mais. E aí o Ancelotti é o que disse o Arnaldo, né? Em todas as coberturas de seleção recentes que eu fiz, o Renato já fez também, o Arnaldo, o Tironi, todo mundo que já foi para a seleção já viu como que é com um técnico de seleção. O cara pede o que quiser e normalmente é atendido. É muito difícil que ele não seja atendido. Então, em 2018, eu lembro direitinho como o Tite e a comissão amarraram com a CBF um hotel, um lugar só para os familiares da seleção brasileira. Então você tinha lá o hotel que os jogadores estavam concentrados e ali alguns quilômetros, 5, 6 quilômetros do hotel, tinha um hotel reservado pela CBF com todos os familiares. E era um pedido, uma reivindicação da comissão técnica depois de conversar com os jogadores. E aí a CBF, depois, junto com a comissão, entendeu que isso não precisaria ser feito no Catar, mudaram tudo, mudaram a logística. Então, normalmente, eles atendem até os pedidos fora de campo. Então, acho que o Ancelotti vai chegar tranquilo. Agora, o Neymar é uma questão. Porque a gente, como disse aqui, a gente sempre diz, o Neymar é um jogador imaginário, o Neymar não joga, a gente não sabe quando ele vai voltar, ele está preocupado com a Kings League, mas ele ainda é o cara mais influente no vestiário da seleção brasileira. Então, quando o Ancelotti faz esse aceno, eu acho que é muito para falar, cara, tô aqui, quero conversar com você, o que você acha, para trazer o Neymar para o lado dele. Porque ainda é uma questão, e se o Neymar não tiver em condições físicas ideais, vai ser um desafio para o Ancelotti. Agora, essa primeira lista vai ser ótimo para ele. O Neymar não está jogando, não vai precisar convocar, não tem questão. Mas depois, se o Neymar jogar, mas não jogar tão bem, como que era o que o Dorival ia fazer? O Neymar não estava jogando para ser convocado. E o Dorival ia fazer o quê? Convocar. Agora, o Ancelotti, ele tem tamanho suficiente para comprar essa briga. Não tem questão, né? Ele é gigante. Agora, como vai ser esse meandro? E ele ter que lidar com o Vini Júnior, com o Rafinha, com os caras que são muito próximos ao Neymar. Esse, para mim, vai ser
o grande desafio. Aliás, aproveitando aqui, eu estou me alongando um pouco, mas Ancelotti, ouça ao podcast do UOL sobre o Neymar. Hoje sai o 4º episódio, eu ouvi com antecedência ontem à noite, e fica muito claro como o Neymar e todo o tour que está com ele ali, toda a galera, o entourage que está com ele, eles tentam comandar os bastidores da seleção, do Barcelona, da Globo, todos os tipos de entrevista. E o Ancelotti tem que ouvir. É um conselho aqui, Ancelotti. Toco pandeiro para a seleção brasileira, como diz o Renato Maurício Prado. Então é um conselho de coração. Ouça o podcast do UOL para você não cair na armadilha Neymar. Daqui a pouco a gente vai mostrar um trecho do podcast do UOL, do novo episódio que está no ar. Já te passo a bola, só esse recado rapidinho. A gente vai mostrar daqui a pouquinho um trecho aí do novo episódio do podcast do Neymar aqui do UOL. Diga lá, Renato. A melhor manchete sobre o Ancelotti foi do Sensacionalista, que deu a seguinte manchete: Ancelotti convocado para ser auxiliar de Neymar pai na seleção brasileira. É isso, perfeito. Agora, o Rodrigo Matos publica hoje aqui no UOL que o salário dele não é astronômico para os padrões da CBF e é inferior à oferta que ele teve lá do mundo árabe. O Al-Ahly e o Al-Hilal assinaram com valores acima de 30 milhões de dólares por temporada para o Ancelotti. E a estimativa é que o italiano vai receber em torno de 1/3 disso no Brasil. O valor exato é guardado a 7 chaves. E a CBF levou em consideração que não terá que pagar uma multa, que poderia acontecer com o Jorge Jesus. Aliás, Renato, para você mesmo, também reportagem do Rodrigo Matos e do Igor Siqueira aqui e do Thiago Arantes, diz que o Ancelotti não era a primeira opção, era o Jorge Jesus. Só que aí o mau momento do Real Madrid fez a coisa mudar de rumo, que era o seu predileto, o Jorge Jesus, né? Pois é, mas vamos deixar as coisas claras. O Ancelotti é a primeira opção do Edinaldo desde lá atrás. O que aconteceu é que estava assinado, estava tudo certo. O Edinaldo foi sacado da presidência da CBF. No que o Edinaldo foi sacado da presidência da CBF, o Ancelotti disse: opa, o que eu vou fazer nesse lugar aí? O presidente está me contratando, foi destituído. Aí chegou no Real e assinou rapidamente esse contrato que ele agora vai romper, porque esse contrato é de 2 anos. Agora, mais recentemente, havia uma descrença em boa parte da CBF de que o Edinaldo finalmente aceitaria o cargo. O Edinaldo, da última vez, a gente viu, né, teve um problema aqui, ele já renovou com o Real Madrid, por isso o Jorge Jesus teria passado para a primeira opção. Mas na cabeça do Edinaldo, o grande sonho sempre foi o Ancelotti. E quando ele viu agora aparecer uma oportunidade com o desgaste do Ancelotti no Real Madrid, ele voltou com tudo. O Jorge Jesus, bastava dizer: mister, vem. Ele estava aqui no dia seguinte. Então, na verdade, era o Ancelotti mesmo, embora em determinado momento, como conta o Rodrigo Matos, por causa da descrença de que o Ancelotti finalmente viria, o mister apareceu como primeira opção. Mas agora, coitado, pediu demissão, foi demitido lá do Al-Hilal, o Felipe está no Flamengo, o mister ficou desempregado. Olha só que coisa. Rapaz. Olha, o Arnaldo, também aqui no UOL, reportagem diz que o Neymar, estava falando sobre o Neymar, como vai ser a relação com o Neymar, que o Neymar acompanhou a negociação com o Ancelotti de perto e aprovou o técnico. Entendeu? Ele soube das tratativas por meio do Neymar pai, que é próximo de um dos intermediários do acordo com o Ancelotti. O Neymar conversou com o Ancelotti na semana passada por videochamada. O jogador gosta da ideia de trabalhar com o Ancelotti pelo perfil agregador, o histórico de títulos e as referências que recebeu do Vini Júnior e do Rodrigo, o que encaixa com o que o Danilo fala, são muito próximos, se falam, adoram o Neymar e tudo mais. Ou seja, quer dizer, o perfil do Ancelotti é meio esse, é mais esse, né? Ele é menos do confronto e mais do, né? Veja bem. Do veja bem. E aí, nesse quesito específico, né, é muito diferente, sobretudo em relação ao Neymar, para compararmos com o Jorge Jesus, né, que foi o técnico que barrou o Neymar na Arábia e tudo mais, e disse algumas verdades e tudo mais. Sim, o Ancelotti é do perfil conciliador, sempre foi.
embora ele seja, nas entrevistas, um pouco o que ele foi há pouco, né? Meio seco, meio durão, meio rabugento, no trato no dia a dia com os jogadores, ele normalmente consegue ir bem, muito com os jogadores brasileiros. Hoje, antes mesmo da coletiva, o Rodrigo saiu do treino do Real. Existe informação de parte da torcida espanhola do desgaste do Rodrigo com o técnico, com o Real Madrid especificamente. O Rodrigo foi um dos jogadores que nem aqueceu no Superclássico no domingo, e aí ele na coletiva falou que ele estava com uma moléstia na perna, não está nas melhores condições. Ele consegue ir bem, ele consegue. O que não quer dizer, eu acho que esse é o desafio do técnico da seleção brasileira, ir bem, ter bom relacionamento com jogadores famosos, com jogadores diferentes, eu acho uma qualidade, eu não acho um defeito, desde que você tenha a sua autoridade de comandante, né? E eu acho que o desafio em relação ao Neymar não é esquecer o Neymar ou fazer o time em torno do Neymar, como diria Dorival Júnior. Eventualmente aproveitar o Neymar se ele estiver bem e puder acrescentar, né? Então, essa situação, eu imagino que vocês concordem que o Neymar na seleção jamais foi comandado por um técnico que tem talvez maior repercussão do que ele. Eu imagino também que na Copa do Mundo seja a seleção brasileira do Ancelotti, mesmo que o Neymar esteja convocado. É o que o Renato falou lá no início. O Ancelotti vai ser o maior técnico a dirigir uma seleção na próxima Copa do Mundo. Tem outros interessantes, famosos, mas ninguém maior que o Ancelotti. Sendo técnico estrangeiro, comandando a seleção brasileira, vai ser a seleção do Ancelotti, e não a seleção do Neymar. É o que eu imagino, né? Em relação ao salário, só para completar a informação dos colegas, não acho nada demais, mesmo se você considerar que clubes brasileiros já pagam salários europeus para seus principais jogadores e para técnicos. É só ver o salário do Abel Ferreira, o salário do Memphis Depay, né? O Brasil hoje, ele vive nessa bolha do futebol. E o técnico da seleção brasileira, vindo do Real Madrid, teria que ganhar bem, né? Não tem como, né? E acho que essa situação talvez seja a que menos preocupa. E, de novo, mais do que o salário, acho uma grande oportunidade para qualquer técnico estrangeiro dirigir uma seleção brasileira, ser o primeirão, digamos assim, a dirigir uma seleção brasileira num momento em que a seleção brasileira está completamente desacreditada. Pelos últimos trabalhos, você pode pegar do Tite na Copa do Mundo, passando lá pelo Ramon, Jesus, Diniz, Jesus Christ e Dorival, qualquer coisa que o Ancelotti fizer vai ser melhor, né? Então, eu acho que há um ano da Copa, ele não precisa passar por ciclo nenhum, está a um ano da Copa. Para ele é uma ótima oportunidade, um desafio interessante, uma honra, como eles falam. Então, eu acho que nesse aspecto atrai também a ele como profissional. Ele só está mesmo desconfortável com essa língua solta do Edinaldo antes que ele digerisse a derrota para o Barcelona, a perda do título espanhol e a saída propriamente do Real, onde ele já comandou o time mais de 300 partidas. O Ancelotti, ele é o maior técnico que já comandou a seleção brasileira, talvez tenha comparação com o Zagallo, pelo que ele ganhou como jogador depois que ele assumiu, pela relação que tem com a seleção, dá pra gente tentar fazer a comparação. Agora, as credenciais que tem o Ancelotti, nenhum outro técnico que comandou a seleção brasileira tinha. Aí depois, claro, a gente vai falar, o Felipão foi campeão do mundo e tal. Depois que o cara ganha a Copa do Mundo, você consegue tentar colocar numa mesma prateleira. Mas o Ancelotti chega de um jeito, ele é campeão em 5 países diferentes, o maior ganhador de Champions League. Não tem nenhuma comparação com nenhum outro técnico que já comandou a seleção brasileira. É isso, Renato? É o maior dos maiores? Na verdade, eu estava pensando aqui, talvez ele seja o maior técnico a dirigir uma seleção. É provável, porque os grandes técnicos não gostam de ir para a seleção, né? Com certeza será. Agora, o maior técnico da seleção brasileira, o Lavieri, eu vou esperar um pouco para ver. Ele é o mais, vamos dizer, vitorioso em termos de futebol internacional. Perfeito.
Mas a gente não pode esquecer que o Zagallo ganhou uma Copa, como jogador, outra como técnico, o Filipão ganhou Copa, o Parreira ganhou Copa. A Copa do Mundo, para o Ancelotti, seria, vamos assim dizer, a cereja do bolo para coroar uma campanha, uma carreira espetacular, maravilhosa, não resta a menor dúvida. Mas ele ser o maior técnico, eu diria, como tinha um antigo locutor aqui, chefe de equipe de rádio, tudo, Orlando Batista, que ele dizia que o filho dele era o mais laureado do país. O Ancelotti, nesse momento, ele chega como o treinador mais laureado a dirigir a seleção brasileira. Mas se ele vai ser o maior técnico ou não, ele vai ter que provar dirigindo o time, né? Por enquanto, eu acho que ele ainda está atrás do Parreira, do Zagallo, do Filipão, técnicos que conquistaram o título mundial com o Brasil e que também tinham uma carreira vitoriosíssima, né? Não comparável à do Ancelotti. Aliás, é o seguinte, nem o Guardiola tem uma carreira tão vitoriosa como o Ancelotti. O Ancelotti é campeão em 5 países, em 5 ligas importantes, sabe? 5 vezes campeão da Champions League. Nenhum treinador no mundo tem esse cartel, nem o Guardiola. Perfeito. Agora, tem uma questão sobre isso. Tudo bem, ele é o mais vitorioso, o mais laureado, como diz o Renato. O Arnaldo entende que é uma grande oportunidade para ele, mas para mim é o all-in. Porque se ele não ganha a Copa, Ferrou. o cara lá cai nas quartas de final, sei lá, acontece alguma coisa, dá errado. Ele vai sair dessa história menor do que ele entrou. Para mim, eu acho que não tem. Seja o Diniz, o Dorival, não sei o quê, o cara que é técnico da seleção, ou ele é campeão de uma Copa, ou ele fracassa. Não, isso sim. Não existe meio termo. Não sei. Eu não sei se ele sai menor. Não sei. Eu concordo com a parte, Também não acho que ele sai Renato. menor, não. Concordo com a parte que não existe outro resultado que não título para a seleção. Porque você pode falar, como o Tite, para mim, a gente sempre tem essa discussão, né? Eu acho que o Tite fez um bom trabalho, não foi campeão, e aí fica difícil você ficar defendendo o Tite, porque o cara não foi campeão da Copa, perdeu e tal, faltou mostrar ali algumas alternativas durante a Copa. Agora, eu concordo com o que o Tironi falou, se o cara não ganhar, não serve. Não adianta chegar na final e ser vice. Faz quanto tempo que o Brasil não chega na final? Mas mesmo que chegue e for vice, não vai adiantar. Agora, sair menor, aí eu discordo, eu acho que não vai sair menor. Eu acho que se o Brasil tivesse ganhando há 10 anos seguidos, beleza. Agora o Brasil não ganha desde 2002. Se o Ancelotti for mais um que não consegue fazer o Brasil ganhar, eu acho que quem sai menor é de novo a geração. Vamos de novo trabalhar e questionar aqui, essa geração tem potencial, não tem potencial? O Neymar foi o jogador que terminou sem ganhar uma Copa, porque essa é a última chance dele, né? Se agora ele já está mais ou menos, imagina como vai estar na próxima Copa sem ser a de 26. Então eu acho que quem vai sair menor se não ganhar é mais do futebol brasileiro do que o Ancelotti, na minha opinião, Tironi. Bom, é uma boa questão. Também que sai menor, não. Eu não acho que sai menor, não. Basta ele fazer a seleção jogar bem. Vamos lembrar aqui que Tele, em 82, voltou sendo aplaudido de pé pelos brasileiros. Eu acho que essa é a... Eu acho que o que o Ancelotti tem que fazer é o que ninguém conseguiu fazer até agora, que é montar esse time, tornar esse time realmente uma equipe, vamos assim dizer, compatível com a camisa que veste, que é pentacampeã do mundo. Eu acho que se ele conseguir fazer o Brasil jogar bem e fizer uma boa Copa, não necessariamente ele precisa ganhar. E mesmo que não dê certo, o Ancelotti, o tamanho dele ninguém tira mais. Ele é um treinador absolutamente espetacular. Agora,